Glória a Deus. Deus sabe muito bem do privilégio que é para mim estar aqui, estar com esse homem de Deus. Paulo e Ludmila são inspirações e foi excelente passar o dia com eles hoje. Boas risadas, boas histórias. Paulo tem uma memória de elefante, né? E eu sei que algumas coisas que a gente falou hoje, eu sei que ele não vai esquecer nunca mais. E na primeira oportunidade que tiver de curtir conosco por essas coisas, eu sei que ele vai também. Irmãos, meu coração veio assim muito carregado da ideia desta graça, não é? Como um auxílio divino, uma força divina que se move em situações difíceis. Claro que a graça não se restringe apenas a isso, não é? Ontem eu falei sobre esse poder e esse auxílio divino que vem em situações onde nós não podemos mudá-las e nos cabe apenas permanecer. Eu gosto sempre de lembrar de situações de viagem, não é? Em algumas das minhas viagens eu já passei por temporais extremamente fortes, chuvas extremamente fortes. E às vezes a Rubisleia diz: amor, encosta em algum lugar, para um pouquinho. Mas eu tenho comigo uma convicção, é claro que naturalmente nem sempre isso é uma verdade. Mas eu tenho comigo que se eu paro debaixo da tempestade. Então geralmente eu reduzo um pouquinho a velocidade, diminuo um pouquinho, viajo com segurança e algo vem no meu coração. E eu tomo isso muito para a minha vida. É sempre muito profético para mim quando eu passo por uma tempestade enquanto estou dirigindo, né? Eu digo assim: ainda que eu diminua um pouquinho a minha velocidade, eu vou continuar dirigindo, porque quanto mais eu permanecer, não é, me movimentando, mais rápido a tempestade vai passar. E é tão incrível que às vezes com 5 minutos dirigindo numa tempestade que parece que o mundo vai acabar, de repente o céu se abre, não é? E eu fico pensando, se eu tivesse parado, eu teria ficado preso nessa tempestade, nesse medo, não é? Nessa insegurança, nessas incertezas. Mas porque eu permaneci caminhando, permaneci andando, permaneci num propósito, as nuvens densas passaram, não é? Então, ontem essa foi a direção e a intenção do meu coração. Permaneça fazendo o que você está fazendo, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Permaneça em Deus, permaneça cumprindo o seu chamado. Deus vai te dar graça, auxílio e força para permanecer. Agora hoje, eu tenho essa liberdade do Paulo, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero falar também sobre esse auxílio de Deus que vem em uma situação muito específica, não é? Cada um tem a sua situação, não é? E que todos nós passamos, não é? Eu quero falar sobre a graça para vencer as tentações. Escute, tentação não é um assunto que nós costumamos gostar de falar sobre ele. Nós geralmente não falamos das nossas tentações constantemente. Esse não é um assunto das nossas mesas, esse não é um assunto dos nossos diálogos, não é? Geralmente nós não expomos para ninguém aquilo que nos tenta. Mas a forma como nós lidamos com as nossas tentações deveria sim ser pauta, não de todas as conversas, mas algum padrão de relacionamento, não é? O relacionamento que você tem com alguém deveria te dar essa liberdade e você deveria construir este relacionamento para que você pudesse pautar algo com essa pessoa sobre suas tentações. Além de uma construção, de uma cultura de confissão. Preste atenção. Eu quero conseguir ser muito rápido na minha palavra hoje, porque eu quero orar com você hoje sobre esse assunto. Quem está comigo aí, diga amém. No final eu quero fazer um apelo, irmãos, e eu passei a tarde pensando nisso. Pensei, quem vem?
não é? Um apelo que eu quero fazer, meu Deus, esse não é um apelo do tipo, quantos querem prosperidade em 2024? Viria todo mundo, não é? Quantos querem romper nos seus ministérios? Viria todo mundo. Mas sobre tentações, esse não é um apelo que comove o seu coração. Então, eu quero que você saiba que eu passei a tarde hoje no meu espírito dizendo, Senhor, move pelo menos uma pessoa para o apelo que eu tenho para fazer. Porque confissão, né? E eu quero entrar em tentações, mas antes eu quero passar aqui sobre esse conceito de confissão, não é? Se nós fôssemos falar, se hoje fosse uma aula sobre disciplina espiritual ou disciplinas espirituais, e se eu perguntasse para os irmãos quais são as disciplinas espirituais que você tem em maior evidência na sua vida, eu sei que as disciplinas citadas aqui seriam na maioria das pessoas, essas pessoas citariam na sua maioria oração, adoração, jejum, é ou não é? É ou não é? Leitura da palavra. As pessoas falam muito sobre essas disciplinas espirituais, mas não entendem que confissão também é uma disciplina espiritual. E se nós não vivemos essas disciplinas espirituais de forma legítima, intensa, autêntica, algo está faltando na nossa vida cristã. Confessar é uma disciplina espiritual que todos nós deveríamos viver. É claro que nós oramos na frente de todos, adoramos em público, mas a confissão não tem esse ambiente. Mas você precisa encontrar um ambiente seguro para praticar essa disciplina. Seja uma confissão para Deus. Eu acredito que sim. Muitas situações você consegue resolver em sua vida íntima com Deus, mas outras não. A Bíblia fala para nós confessarmos nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Biblicamente, em um mundo cristão ideal, escute isso. Em um mundo cristão ideal, biblicamente, você não teria nem que escolher a quem confessar. A ideia bíblica é, confessa uns aos outros. E por que nós não confessamos? Várias razões. Uma delas é que no mundo natural, a nossa confissão pode nos levar à prisão. E a gente tem essa ideia, se eu confessar, eu vou ser preso eternamente na imagem que essa pessoa está construindo sobre mim. Mas espiritualmente, confissão não nos leva à prisão. Espiritualmente, confissão nos leva à libertação. Então, se a confissão não é uma disciplina espiritual que eu pratico, se a confissão não é uma disciplina espiritual que você pratica, eu faço ideia do tamanho das prisões que podem estar segurando sua vida. Então escute. Nós temos uma cultura de aparência, onde nós pensamos falsamente que podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Então, desta forma, eu não exponho aquilo que me tenta, eu não exponho aquilo que eu errei, eu faço questão de mostrar apenas o meu sucesso. Essa cultura de aparência não é uma cultura cristã. Presta atenção. Há uma frase de Agostinho, e hoje eu vou citar duas frases dele, e uma delas é, confessar as boas obras é o primeiro passo, ou melhor, confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Então, se a Bíblia diz para nós confessarmos aquilo que nos incomoda uns aos outros, essa deveria ser uma prática saudável da igreja. E nós lidaríamos com as nossas tentações, a partir das confissões, com muito mais facilidade. Confissão, e aí, repito, eu preciso passar um pouquinho sobre o conceito de confissão para entrar nas tentações. Então, confissão é a ação de descortinar, de desencobrir, de revelar as nossas transgressões com a intenção de abandoná-las. E o resultado sempre, baseado em Provérbios 28:13, o resultado sempre de uma confissão deve ser prosperidade e misericórdia. Quem confessa, diz a palavra, aquele que encobre a transgressão nunca prospera. Por lei, aquele que revela a sua transgressão, aquele que confessa, tende a prosperar. Diz a Bíblia ainda no texto, que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então confissão é o ato de você descobrir-se, despir-se, não é? De algumas coisas, de sentimentos, de ideias, de tentações. E aqui é interessante você entender, a confissão não deve começar a partir da consumação de um pecado. A confissão deveria começar a partir das suas tentações.
E Deus te dá graça, força e auxílio para vencê-las. Não é? Então, a confissão é algo que você deveria fazer exatamente confiado naquilo que Hebreus nos ensina, né? Aquilo que o autor aos Hebreus nos ensina. Por exemplo, em Hebreus 2,18, você vai encontrar o que possivelmente Paulo está dizendo, e aí depois a gente discute essas possibilidades. Você vai encontrar a seguinte verdade: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. Então Jesus foi tentado, irmãos? É claro que sim. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então escuta, Cristo tem interesse em te ajudar nas suas tentações. Ele tem interesse. E irmãos, eu tenho ensinado isso na minha igreja, já preguei sobre isso, quero pregar de novo. Porque algo que o Espírito Santo falou com a minha esposa. Ela foi ministrar numa conferência de mulheres em outra cidade, e ela disse: Senhor, vou falar sobre isso de novo. E na hora o Espírito Santo já combateu uma mentira que talvez poderia alojar na mente dela. O Espírito Santo diz para ela: o óbvio também tem que ser dito, o óbvio também tem que ser ensinado. E a gente foi compartilhar sobre isso, a gente foi estudar o que é o óbvio. O óbvio é aquilo que é facilmente compreendido, mas as pessoas tropeçam naquilo que facilmente é compreendido. E a gente estava compartilhando, e a gente chegou à seguinte conclusão: que o óbvio tem que ser ensinado, porque embora seja fácil de ser compreendido, não quer dizer que todo mundo sabe. É óbvio que ao parar um carro em uma ladeira, você tem que deixar engatado, puxar o freio de mão. É óbvio, mas algum motorista pode esquecer de fazer isso. Conheço pessoas, não é? Ou conheço histórias de pessoas que morreram porque pararam o carro sem engrenar, sem puxar, e o carro desceu e o prendeu, né? O massacrou, dividiu, né? Ficou agonizando até a morte, porque o óbvio às vezes precisa ser lembrado. Então, há algumas coisas aqui, queridos irmãos, que são óbvias. E uma delas é que Jesus está interessado em te ajudar nas suas tentações. Ele passou por isso. Hebreus 4,15 diz algo ainda mais poderoso. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Escute. A mensagem que eu estou trazendo de ontem e hoje é um auxílio e força divina para te ajudar nesse momento de fraqueza. E a palavra diz que Ele, Cristo, não é alguém que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, olha o que diz o texto: assim, aproximemo-nos do trono da graça. Não é do trono do juízo, não é? É do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos o que, irmãos? Condenação? Julgamento? Não. Recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça que nos ajude em qual momento, irmãos? Da necessidade. Então é quando você não pode, é quando você não consegue, que a graça superabunda. Bem, agora escuta, eu quero ler um texto com você, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Aliás, eu vou lendo, que assim a gente ganha tempo. A gente vai lendo, versículo por versículo, parte por parte, e a gente vai falando sobre isso. Então a primeira parte, Mateus capítulo 4, acompanha comigo, versículo 1, se você puder ler. Eu estou lendo aqui na Revista e Atualizada. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Escute, eu não acredito que as tentações que vieram e que chegaram até Jesus aqui no deserto foram tentações aleatórias, casuais. As tentações que Jesus viveu aqui são muito significativas, porque abrangem as principais áreas que nós, como humanos, somos tentados. Então foram tentações muito específicas. A Bíblia dedica até mesmo pouco tempo para falar sobre elas. Mas não é porque a tentação ou as tentações de Jesus são descritas em poucos versículos que elas não são abrangentes para toda a nossa vida. Então,
quando nós estivermos lendo, eu quero te convidar a ampliar o seu entendimento sobre aquilo que Jesus passou. Então esse texto diz assim, que depois de Jesus jejuar ou estar em jejum por 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que ele teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se tu és o Filho de Deus, não é? E eu quero dizer algo que depois o Bispo Paulo corrige para vocês aqui, explica, eu não sei. Presta atenção. Jesus, por favor, depois você resolve esse problema. Jesus não nasceu sabendo que era o Filho de Deus. A Bíblia fala que ele teve que aprender a obedecer. Ele descobriu, ele entendeu. Isso é complicado, né? Teologicamente vai mexer com algumas coisas aí. Olha o que diz. Jesus entendeu. Ele é o Filho de Deus. Eu sou. Ele teve a revelação. Meu Deus, isso vai mexer com muitas coisas teológicas com você. Isso não quer dizer, irmãos, que isso não mexe com a natureza de quem Jesus é. Ele sempre foi, sempre será. Isso é inquestionável. Ele é o Filho de Deus. Mas isso foi um processo. Você consegue entender? É simples isso, irmãos. É muito simples. E eu tenho o meu argumento para isso, né? Porque talvez pode ter mexido com a convicção de alguém. Jesus foi bebê? Sim ou não? Foi nenê. Enquanto nenê, ele tinha consciência de alguma coisa? Não. Ele foi crescendo nisso, irmãos. Entende isso? Então, quando foi que Jesus teve conhecimento? Não sei. Não vou falar nisso. Mas pensa, como criança, ele foi entendendo. Ele aprendeu a falar ou ele nasceu falando? Ele aprendeu a falar. Jesus foi entendendo. No seu próprio processo, a Bíblia diz que ele foi crescendo. E também crescendo em sabedoria e crescendo em poder. Consegue entender isso? Então quando o diabo, olha o que o diabo fala. Se você é o Filho de Deus, ele está plantando uma dúvida sobre identidade aqui em Jesus. A intenção do diabo é plantar uma dúvida sobre quem ele era. Então ele diz, se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O segredo de entendermos essas tentações está nas respostas de Jesus. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Então o diabo continua aqui, peraí, eu disse que ia parcialmente. Então, a primeira tentação que Jesus passa, naturalmente é essa. Um homem com fome, 40 dias sem comer, não é? E aí o diabo o desafia a olhar para uma pedra e a ordenar que essa pedra se transformasse em pão. E a resposta de Jesus é, escuta, nem só de pão o homem vive. Eu estou focado naquilo que procede da boca de Deus. Então, nesse momento, a intenção do diabo, no meu entendimento, era distrair Jesus do verdadeiro propósito. Entende isso? Aquelas pedras era apenas uma distração. Pela resposta de Jesus, ele diz, olha, não me faça me envolver com aquilo que não me sustenta. Isso são distrações. Então a primeira área que nós devemos ter muito cuidado é com aquilo que nos distrai. Alguém já me ensinou, num momento específico da minha vida, que diabo se escreve com 3 Ds. D do desânimo, D da divisão e D da distração. Ele é mestre em fazer isso. Preste atenção. O diabo é mestre em causar desânimo, em causar divisão e em causar distração. Alguém pode até dizer, não, pastor, distração não me parece uma tentação tão perigosa. Não. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz, estejam alertas. E alerta, estar alerta, ou estar em estado de alerta, é exatamente o oposto de estar distraído. E Pedro diz, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
se ele devorar alguém aqui, em qual estado esse alguém possivelmente estaria? Em estado de distração. E o que é distração, irmãos? Distração é um estado onde a nossa atenção está dividida. A sua mente está adormecida, o foco está perdido. E nós estamos muito mais sujeitos a errar o caminho. Eu tenho muitas histórias de distração nas estradas. Eu tenho 3 histórias de pegar a estrada errada, irmãos, com prejuízos altíssimos. De perder mais de um dia inteiro de viagem. Porque no momento de distração, a gente foi para o caminho errado. E sabe o que é o pior? Nós estamos tão distraídos. Uma vez estava eu, Bispo Osiel e Alessandro Jordão, indo para a cidade de Cuiabá. Irmãos, Goiânia para Cuiabá não tem como errar. Nós entramos numa cidade chamada Primavera do Leste. Eu entrei dormindo, tinha passado a noite acordado na programação. Falei, eu preciso ir aqui atrás, vou dormindo. Cheguei em Primavera do Leste, paramos para almoçar, desci do carro. Falei, olha, eu costumo enjoar, barriga cheia, me deixa dirigir. Eu falei, onde a gente entrou? Não sei onde a gente parou. Cheguei igual criança, irmãos. Cheguei no restaurante dormindo. Renato, chegamos para almoçar, acordei. Falei, depois do almoço, pedi para dirigir. E eles me disseram, não, é por aqui que a gente continua. Eu falei, mas é sério que é por aqui? Está estranho. E andamos 10 quilômetros. Mas um pouquinho a gente ria e dizia, parece que não é por aqui. Daqui a pouquinho a gente chega em Caldas Novas. Alguém brincou, porque a gente estava, Caldas Novas é para outra rota. E a gente foi dirigindo. Passou 50 quilômetros, passou 80 quilômetros, passou 120 quilômetros. Chegamos num posto de polícia ambiental e falamos, escuta, Cuiabá é para cá. Ele deu um sorrisinho de canto de boca e disse assim, não, vocês estão muito longe de Cuiabá, vocês estão indo para a cidade tal. Eu falei, meu Deus, vamos voltar. Olhei para o medidor de gasolina e falei, gente, eu acho que essa gasolina não chega. E eles, não, vamos. Irmãos, nós estávamos em um nível de distração que você não está entendendo. Falei, gente, parece que esse carro não volta. Não, vamos voltar. Deve ter um posto de gasolina. Eu falei, eu não lembro de passar por nenhum. Não, mas a gente, eu estava disso. Voltamos. E, irmãos, o carro acabando gasolina, desligamos o ar-condicionado, baixamos o vidro, carro com banco de couro, um calorão absurdo. Falei, não vai dar para chegar. Olhamos do lado esquerdo, tinha uma oficina daquela velha, irmão, daquela de bicicleta. Falei, vocês têm alguma gasolina? Ele disse, olha, a única gasolina que eu tenho é esse litro de Coca-Cola aqui. Irmão, metade do litro era resíduo. Ele limpava as peças. Um olhou para a cara do um para a cara do outro, a gente com o carro da região. Ele falou assim, eu não conto. O outro também, eu não. Então bota esses 2 litros de gasolina, sujo, porque é o que vai nos fazer chegar lá. Acho que a gente não tinha contado nada até aqui. Hoje todo mundo ficou sabendo. O carro já foi vendido. Então presta atenção. A distração é isso, adormece a nossa mente. Quanto ao caminho errado, nós estamos distraídos. Agora presta atenção. O grande problema da distração, eu nem sei se vai dar tempo de chegar nas outras tentações, mas eu quero falar bem sobre isso aqui. O grande problema da distração é que aquilo que nos distrai não são coisas miraculosas, extraordinariamente erradas. Não, o que nos distrai é o comum, é o dia a dia. Vocês estão entendendo? Aquilo que nos distrai não me deixa ser escandaloso? Não posso ser, está sendo gravado. Mas enfim, o que vai nos distrair, não é um periquito puxando um cachorro no meio da rua. Não sei de onde eu tirei esse exemplo, mas me salvou de um exemplo erradíssimo que eu daria aqui. Então o que vai te distrair não são coisas assim, fora do comum. Não. As distrações acontecem em coisas básicas. Por exemplo, olha a Marta. A Marta, da Maria, do Lázaro, amigos de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou Marta de nascimento. Maria por conversão. Quando eu estou crente, eu viro Maria. Mas se eu deixar o Renato Ribeiro da Silva viver sem o domínio do Espírito, eu sou muito Marta. Eu já acordo, a minha esposa diz assim, amor, por que você está calçado, com calça? Para onde você vai? Eu sempre respondo, não sei, mas se tiver que ir, eu estou pronto. Eu passo o dia arrumado em casa, calçado, sapato, tênis. Porque algo em mim parece que sempre pede para eu fazer alguma coisa. Só que Marta e Maria, vocês conhecem a história. Quem estava na casa delas era o Jesus, gente. E o Jesus estava ensinando.
A Marta estava tão distraída com o trabalho. Distraída com o quê, irmãos? Trabalho. Há algum pecado no trabalho? Não. Mas ele pode se tornar o pecado? Pode. E perceba então que a distração de Marta foi com as coisas da casa. É legítimo lavar uma panela, irmãos? Não, os irmãos nem vão responder. Quer ver? Olha a diferença. É legítimo lavar as panelas, irmãs? Vocês sabem que tem que deixar em ordem. E com essa brincadeira, não estou dizendo que são vocês que lavam, mas que vocês que nos mandam lavar. Colocar a coisa em ordem. É legítimo isso. Mas quando isso começa a ocupar mais o nosso foco do que aquilo que Jesus está falando, você está me entendendo, sim ou não? Isso se torna uma distração. Irmãos, isso é uma tentação. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que uma das suas tentações é estar sempre ocupado com alguma coisa. Há outras coisas que nos tentam. Por exemplo, as nossas conquistas são muitas vezes tentações para nossa distração. Vocês lembram da história que Jesus preparou? É uma parábola, né? Uma história que Jesus conta. Mas na verdade, ele fala sobre ele mesmo. Jesus preparou um jantar, foi ou não foi? E disse, está todo mundo convidado, vamos embora. Mandou chamar e dizer, quem vem? Aí alguém começa a dizer assim, não, eu casei, não dá para ir. Casamento é legítimo, mas pode ser uma distração. Vou explicar. Aí outro diz assim, não, eu comprei, acho que 2 juntas de bois. Comprar algo, adquirir algo, né? Bois, carros, é legítimo? É. Você pode, o que eu quero dizer com algo legítimo? É algo que você quebra alguma moral, não é? É imoral adquirir? É ilegal? Lógico que não, você pode fazer. Mas todos esses aqui disseram, não, adquirimos algo, conquistamos algo, nós não podemos ir. Jesus compreendeu, escuta, Jesus compreendeu essas pessoas, ele disse, não, eu entendo. No próximo jantar vocês vêm. Sabe o que ele fez? Deu ordem aos seus servos. Vai chamar nas ruas. Aí eles voltam e dizem assim, Jesus, chamamos todo mundo que a gente conhecia, mas ainda tem lugar. Jesus diz, agora chama os mendigos, chama os moradores de rua, chama todo mundo, porque eu juro que esses aqui não vão entrar no meu jantar. Leia a história depois. Leia a história depois. Para você que pensa que as distrações não são significativas. Então, tem muitas pessoas distraídas com as suas conquistas. Uma vez eu comprei um carro, não sei se eu contei essa história aqui. Eu estava muito empolgado. Tem uma história atrás dessa história, eu não vou contar hoje. Mas eu comprei um carro. Eu comprei um Mazira V6. Na época, gasolina era um pouco mais barato. E eu amo potência. Eu gosto muito de potência. Por favor, jovens, adolescentes, não sigam o exemplo. Mas eu gosto de vez em quando dar umas esticadas. O Davi fica assim, papai, quanto foi mesmo que você colocou no Azira? Eu falei, 220, meu filho. Mas eu estava sozinho no carro, que se morresse era só o papai. E eu comprei esse carro, irmãos. Ainda com garantia de fábrica, não era 0, mas era um bom carro. O dia que eu cheguei em casa, e eu saí da garagem da minha casa, eu falei, uai, um carro está novo, um pingo de óleo aqui. Mas eu volto na concessionária. Fui na concessionária, ela disse, não, está garantia de fábrica, pode ir direto na concessionária, né, que revende. E fui, deixei o carro por 2 dias lá, fiz outra viagem, no meio da estrada, parando para tomar café da manhã. Eu olhei para o carro e vi uma poça debaixo do carro. Falei, não é possível um negócio desse. Completei a viagem, cheguei lá na cidade chamada Rondonópolis, Mato Grosso. Falei, incomodado com isso. Já perdi a graça, perdi a paz. Né? E tenho que resumir essa história. Levei numa autorizada lá, descobri que tinha autorizada. O mecânico chegou e disse assim, eu não te autorizo a voltar com esse carro, eu não posso. Esse carro pode travar o motor com você na estrada, eu posso ser responsável por a morte da sua família. Voltamos de ônibus, avião era inviável, impossível. Voltamos de ônibus. Passou 45 dias, eles me ligaram e disseram, olha, os seus... como é que é o nome daquela peça? Aquela pistão. Pistão? Tá certo a palavra? Tá certo? Obrigado. Chegaram. Passou 10 minutinhos, eles ligaram, olha, chegou só 5. Seu carro tem 6. Foi mais 15 dias. Eu falei, como que um carro com 6 cilindros
Me manda apenas 5. Não, veio da Coreia, veio de navio. Irmãos, um escândalo. Cheguei cá, tá pronto. Fui lá, peguei o carro, voltei, viajei a noite inteira. Cheguei com o carro. Quando eu chego no outro dia, tiro o carro da garagem, tá pingando óleo. Irmãos, esse carro foi um problema. Eu passei 100 dias, aproximadamente, com esse carro, 100 e poucos dias. E toda vez que eu fazia o meu discipulado, um pastor dizia, e aí? Esse era o meu assunto. Por quase 100 dias, irmãos. Gente, é quase a metade de um ano. Não chega tanto, mas, sei lá, pelo menos 1/3 de um ano. Não é? 1/3 de um ano. 100 e poucos dias, talvez, com o carro. E até que ele me diz assim, Renato, esse negócio está te distraindo. Você não fala de mais nada, cara. Você não fala da palavra, você não está nem... Você esqueceu de ler a Bíblia. Renato, larga esse negócio. Até que eu desisti do carro, irmãos. Eu devolvi o carro. Levei um prejuízo de mais de 10 mil reais. Desisti do carro. Não, foi 9 mil alguma coisa, para ser mais exato. Uma propriedade, um bem, algo que eu conquistei. Uma distração. Você já passou por isso, sim ou não? Irmãos, esvaziou o nível da minha revelação. A minha comunhão com Deus baixou. Eu estava distraído por algo que tinha conquistado. Escuta, alguns irmãos da minha igreja estão adquirindo chácaras. Não sei como é que está aqui, mas em Goiânia está moda. Ao redor de Goiânia, o que tem de chácara de 1.000 metros, 2.000 metros, 3 metros quadrados, é uma febre de chácara. Até eu entrei nessa febre, depois desisti. Mas escuta, quando alguém me fala, pastor, comprei a chácara, meu coração já entra em oração, para que eles não se distraiam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu quero que você prospere. Quem recebe? Eu quero que você compre muita coisa. Eu quero que você ande com o carro do ano. Eu quero que você ande com o carro sonhado. Eu quero que você more na casa sonhada. Mas não se deixe distrair por isso. Outra área de distração. Essa aqui é terrível. A tal da ofensa. A tal da briga. Isso te distrai. A Bíblia fala, não é? Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala de uma tal de Evódia e Sintique. Não sei se vocês conhecem a história. Alguns dizem, não, essa aqui é a igreja judia, é a igreja dos gentios. Não. Isso aqui, para mim, no meu entendimento, são duas irmãs que eram abundantes na obra do Senhor e brigaram. E Paulo tem que, em uma carta extraordinária, Paulo tem que dedicar alguns versículos para dizer, gente, ajuda a Evódia e a Sintique, que era tão obediente, tão abundante, elas brigaram, ajude elas a se entender. Então presta atenção, irmãos. Enquanto nós nos distraímos com as ofensas. O fulano disse, o fulano falou, eu estou ofendido. Olha o que ele falou de mim, pastor. Irmão, enquanto você se distrai com essas coisas, o diabo está te roubando. Roubando tempo, roubando comunhão, roubando relacionamento, roubando intimidade com Deus. Quem está me entendendo aqui? Então, eu preciso finalizar porque eu quero orar com você. Eu quero só te dizer, Jesus foi tentado nas distrações, Jesus foi tentado na murmuração, porque a próxima tentação, não é, sobre o diabo levá-lo ao pináculo do templo, não é, e lançar-te de lá, porque estava escrito que o Senhor daria ordem aos anjos para guardar. Jesus diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Há uma conexão com a palavra tentação, não é? E também, claro, submeter Deus à prova e murmurar, há uma conexão nisso. Coríntios, e aqui eu não tenho tempo para te explicar isso, né? O Paulo vai dizer que o povo de Israel no deserto, quando tentou, murmurou. A tentação aqui, não é? A ideia de Satanás aqui, era levar Jesus a uma murmuração. Tanto é que Jesus sabe que se ele fizesse isso, não é? Ele não seria protegido pelos anjos, porque seria uma maneira de tentar, de murmurar. E eu não tenho tempo para explicar essa conexão. Agora escuta. Todas as vezes que nós entramos em murmuração, nós estamos fazendo um protesto contra Deus e estamos dizendo que a nossa maneira de conduzir as coisas seria melhor. Todas as vezes que eu reclamo, todas as vezes que eu murmuro, é como se eu estivesse dizendo que eu faria melhor se eu estivesse no controle. Eu conheci uma irmã chamada Vera, de Querência. Deixa eu contar esse testemunho. Bispo Paulo, 2 minutinhos ali, dá? Ele olha para baixo, balança a cabeça e diz assim, depois eu te pego. Eu conheci essa irmã, chegamos na cidade de Querência. Os
pastores disseram: vocês vão ficar na casa de uma irmã. Eu olhei para minha esposa e disse: mas amor, na casa de alguém que a gente nem conhece. Tá bom, entendemos que Deus tem um propósito em tudo. Chegamos lá, essa irmã estava em luto. Ela tinha perdido um dos filhos. Os filhos lindos, são homens, mas homens bonitos. Pilotos, ambos os filhos. E o filho vivo já tinha sofrido 2 ou 3 quedas de avião. Estava vivo. E o outro filho, sim, os dois eram pilotos. E o outro filho disse: maninho, mano, 3 quedas, para de pilotar. E ele parou. E esse outro irmão, em um serviço como é que eu explico? Aqueles aviões que passam por cima da lavoura, agrícola. Ninguém sabe a razão, ele era super experiente. Em uma manobra, ele caiu de bico no chão. Quebrou o corpo todo. E ela, isso tinha poucos meses. E nós tivemos essa oportunidade de estar numa casa de luto. Foi extraordinário o tempo. Extraordinário o tempo. E eu me lembro que eu falei sobre essa palavra lá na igreja. E quando eu disse que a murmuração é como se nós disséssemos: se eu estivesse no controle, Deus, da minha vida, eu faria melhor. Essa mulher desabou. E quando eu fiz um apelo para que nós renunciássemos isso no nosso coração, sabe, irmãos, e é assim. Quando eu reclamo da casa que eu tenho, no fundo eu estou dizendo: se eu tivesse no controle, eu faria melhor. E você sabe que Provérbios diz isso? Provérbios diz assim: o homem erra nos seus caminhos e depois culpa a Deus. Nós não queremos nos responsabilizar. Então a murmuração, não é? É a isenção da culpa dos nossos próprios erros e aplicar isso a Deus. Quando você murmura, quando você reclama, a quem você reclama? Pastor, ao universo. Tá bom, a esse universo nós damos o nome de Deus, que está no controle de tudo. Então escuta, gente, eu sei que muitas coisas que acontecem conosco não parecem ser as melhores coisas, mas não caia na tentação de murmurar contra Deus. Essa mulher colocava o vídeo do filho dela tocando na igreja, e ela dizia: louvado seja o Senhor, glória a Deus, meu filho era lindo, mas glória a Deus, Ele sabe de todas as coisas, glória a Deus. Em nenhum momento a gente vê essa mulher murmurando. Nós voltamos para casa, né, amor? Impactados. Quando eu fui para a casa dela, eu disse: ah, não. Quando eu saí, eu disse: ah, nem. Por que eu estou indo embora? Então escute, olha para o teu irmão nesse momento e diga para ele assim: Deus sempre faz o melhor. Então não caia na tentação, irmãos, de estar murmurando. Meu Deus, eu precisaria de muito tempo aqui para explicar como a murmuração passa pelo meu coração. Eu queria, numa outra oportunidade, explicar como a murmuração funciona no meu coração, para eu te explicar quais são as minhas tentações e talvez ajudar alguém que também tenha tentações nessa área. E por fim, a última tentação que Jesus passou foi quando o diabo tenta corrompê-lo. E aqui eu desligo até meu iPad. Quando o diabo tenta corrompê-lo, ele diz: olha, eu vou te dar tudo isso daqui se você prostrado me adorar. Há uma outra definição, também de Agostinho, por coincidência, que não é uma definição extremamente científica, etimologicamente. Não é isso que a palavra significa, mas eu acho interessante. Ele diz que corromper é como romper. Cor como um prefixo que indica coração. Então, o corromper é quando há um romper, uma rachadura na sua integridade, no seu coração. E existem 3 coisas que mais nos corrompem. 3 coisas: sexo, dinheiro e fama. Ou poder. E eu sei que isso tem corrompido geral, irmãos.
corrompido. O poder só não corrompe aquele que coloca o servir acima da autoridade que recebeu. Por isso que Jesus nunca se corrompeu com todo o poder que tinha, não é? Todo o poder lhe foi dado, mas não corrompeu. Mas era Jesus, era humano. Ele se fez carne. Ele foi tentado em tudo, e ele foi tentado no poder. Já reuniram para fazê-lo rei, e ele fugia. Por que Jesus não teve o seu coração corrompido pelo poder? Porque ele tinha uma blindagem do servir. Cresça na sua capacidade de servir, e Deus terá liberdade para te dar muito poder, não é? Então, poder gera corrupção, dinheiro gera corrupção, e o tal do dinheiro gera corrupção, irmãos, não só em quem tem, em quem não tem também. Em quem não tem pode se corromper buscando ter, em quem tem pode se corromper amando o que tem, meu Deus. E o sexo, homens extraordinários como Davi, é ou não é? Como Sansão, foram seduzidos. E essa é uma definição da tentação. É quando nós somos seduzidos, amarrados, levados, conduzidos, presos por um desejo que habita dentro de nós. Esses homens caíram, porque não conseguiram resistir à atração do sexo. Escuta, tenho vivido dias, e isso já são anos, que eu nunca vi tantas traições dentro dos lares. Não só homens, mulheres, que se encontram, pastor Joaquim. Isso eu falo com muito temor, porque isso mexe comigo, com a minha vida, com a minha igreja, com a minha carne, com o meu ministério, com a minha espiritualidade. Isso mexe, irmãos, na minha estrutura. Porque mulheres ainda estão se encontrando com homens, mesmo casadas, mesmo casados. Mas escuta, irmãos, alguém pode dizer, que coisa feia, pastor. Não, o que é feio é não confessar a tentação. Porque se Jesus, vocês sabem disso, não é? Pegaram uma mulher adúltera no ato, pastor, vocês sabem disso. Pegaram ela no ato, colocaram diante de Jesus. A lei manda apedrejar, e você? Jesus abaixa a cabeça e diz assim, quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Interessante que dos mais velhos, aqueles que tinham mais consciência, mais sabedoria, todos foram saindo. Jesus não condenou. Então escuta, mulher, se você tem alguma tentação, esta é a graça da confissão. Sobre ele não, ou a partir dele, não te virá condenação. O resultado da confissão, do pecado ou da tentação, é sempre misericórdia. Então, eu termino aqui te dizendo, eu vim aqui, eu sinto isso no meu espírito, eu vim aqui para te salvar. Entende isso? Eu vim aqui com uma mensagem para te salvar da sua tentação. Eu vim aqui te encorajar, te dizer, filho, filha, fala daquilo que está te atraindo e te puxando. Pede ajuda para alguém. Não tem que ser o bispo Paulo, não tem que ser o pastor Joaquim, não tem que ser outros pastores. Eles podem estar ocupados demais para te salvar a tempo. Vocês estão entendendo isso? Procura alguém que você ama, que você confia. Essa irmã que está do teu lado, esse irmão que está do teu lado, chama ele agora. Paga uma pizza para ele, paga um camarão, paga uma picanha, ou paga um sanduíche, ou não paga nada. E diz, eu preciso confessar. Tem algo que está me arrastando, me ajude. Isso vai salvar você, isso vai salvar sua família, isso vai salvar seu ministério. E o Senhor vai te dar graça, força e auxílio para vencer as suas tentações. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Preste atenção, preste atenção. Me dá um minuto só